Fala nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. No cenário atual do Flamengo, a situação de Pedro se tornou um dos temas mais comentados entre torcedores, analistas e imprensa esportiva. O atacante, que por muito tempo foi peça fundamental no ataque rubro-negro, tem enfrentado um momento delicado dentro do clube. Após várias temporadas sendo protagonista em gols e títulos, Pedro hoje vive uma realidade diferente, marcada por poucas oportunidades e até mesmo dúvidas sobre seu futuro no time. A ausência do camisa 9 em partidas decisivas, como no confronto contra o Bayern de Munique, levantou uma série de questionamentos. Embora o clube tenha emitido uma nota oficial garantindo confiança no jogador e negando negociações, os bastidores do Flamengo indicam um cenário nebuloso. Pedro, que deseja mais minutos em campo para retomar sua forma e contribuir efetivamente, parece não estar alinhado com as ideias do técnico Felipe Luiz. O comandante, que assumiu a equipe com a missão de reconstruir o elenco e buscar um estilo de jogo mais eficiente, prefere um centroavante com características diferentes, mais móvel e adaptado à nova proposta tática. Essa divergência entre as partes aumenta a pressão sobre o jogador, que está em uma fase decisiva da carreira e não quer ficar parado no banco. O diretor de futebol José Botto, por sua vez, tem mostrado interesse em buscar outras opções no mercado, o que alimenta ainda mais a especulação sobre uma possível saída de Pedro do Flamengo. Apesar disso, o clube mantém a postura oficial de que não há negociações em curso, tentando acalmar a torcida e preservar o ambiente interno. No entanto, é evidente que a situação precisa de uma definição rápida, já que a temporada está em andamento e o Flamengo depende muito de um centroavante que seja decisivo nos momentos cruciais. O destino de Pedro no clube carioca, portanto, é uma das questões mais intrigantes do futebol brasileiro neste momento. A torcida espera que o atacante possa reencontrar seu melhor futebol e reconquistar seu espaço, enquanto a diretoria avalia as melhores estratégias para fortalecer o elenco e buscar novos talentos que possam somar à equipe. Resta saber se o Flamengo conseguirá equilibrar esses interesses e manter Pedro como uma peça importante, ou se haverá mesmo uma mudança que pode impactar o futuro do time e do próprio jogador. Seja qual for o desfecho, essa história promete movimentar o mercado e as conversas no mundo do futebol nos próximos meses. Na última partida do Flamengo contra o Bayern de Munique, que muitos consideraram o confronto mais esperado da temporada 2025, a ausência de Pedro em campo foi um fato que chamou a atenção imediata de todos que acompanhavam o jogo. O atacante, que até então era uma presença constante no banco de reservas, não entrou em momento algum, mesmo com o time enfrentando uma desvantagem desde os primeiros minutos. Essa decisão do técnico Felipe Luiz, que optou por não utilizar o camisa 9, revelou uma relação conturbada entre as expectativas do jogador e o planejamento tático do comandante. Curiosamente, poucos dias antes, na vitória sobre o Chelsea, Pedro havia entrado nos minutos finais, reforçando a ideia de que sua participação no time titular não passava de esporádica. O que se vê, portanto, é uma situação onde o jogador está cada vez mais distante de ser protagonista, enquanto o Flamengo busca alternativas para melhorar seu desempenho ofensivo. A postura do técnico, que busca um centroavante mais alinhado com suas ideias de jogo, e a vontade do diretor José Botto de explorar o mercado em busca de reforços, deixam claro que Pedro está em uma posição delicada. Embora o clube tenha oficialmente descartado qualquer negociação no momento, essa aparente contradição entre o discurso público e a realidade dos bastidores só aumenta a tensão sobre o futuro do atacante. Pedro, que já brilhou intensamente pelo Flamengo, vive agora um período de incertezas, tentando entender seu papel dentro do elenco e buscando recuperar a confiança do treinador para poder voltar a atuar com regularidade. Do lado da torcida, a expectativa é que o jogador volte a ter mais oportunidades, já que seu talento é inegável e poderia ser fundamental para a sequência da temporada. No entanto, as decisões dentro do clube parecem indicar que o tempo de Pedro no Flamengo pode estar chegando a um ponto de inflexão, onde será preciso decidir se ele permanece para lutar por espaço ou se abre caminho para novas contratações que estejam mais alinhadas com o projeto atual da equipe. Assim, a situação de Pedro se torna um drama esportivo que ultrapassa as quatro linhas, envolvendo questões de estratégia, mercado e até mesmo emocional do jogador, que busca se reinventar para continuar sendo relevante no futebol brasileiro e, quem sabe, internacional. O futuro, portanto, ainda é incerto e a torcida aguarda uma definição que possa trazer mais clareza e tranquilidade para todos os envolvidos.
O colunista Mauro César Pereira, renomado analista esportivo do UOL, trouxe à tona detalhes que reforçam as dúvidas acerca do futuro de Pedro no Flamengo. Segundo suas fontes, o clube estaria aberto a negociar o atacante desde que surgisse uma proposta interessante que atendesse aos interesses financeiros e esportivos da diretoria. Essa informação causou um certo rebuliço na mídia e entre os fãs, já que Pedro sempre foi visto como uma peça importante no ataque rubro-negro. A apuração feita pelo G complementou esse cenário, revelando que o desconforto no Flamengo não é unilateral. O próprio jogador deseja mais tempo em campo e se sente limitado pelas poucas oportunidades que tem recebido. Paralelamente, o técnico Felipe Luiz demonstra preferência por um centroavante com características diferentes, o que torna a permanência de Pedro ainda mais incerta. A situação é agravada pela postura do diretor de futebol José Botto, que já manifestou interesse em buscar outro camisa 9 no mercado para fortalecer o elenco. Essa tríade de insatisfações deixa claro que, apesar das declarações oficiais, a situação não é das mais estáveis. No entanto, é importante destacar que, apesar de toda essa especulação, o Flamengo divulgou uma nota oficial reafirmando que não há intenção de negociar Pedro e que o atacante continua contando com o apoio da comissão técnica e da diretoria. Esse posicionamento público busca passar uma imagem de confiança e estabilidade para a torcida e o mercado, evitando um desgaste maior para o clube e para o jogador. Contudo, as informações de bastidores indicam que, se uma proposta interessante aparecer, o Flamengo pode sim estar aberto a negociar, desde que isso seja vantajoso para todas as partes. A situação de Pedro, portanto, se apresenta como um caso clássico de tensão entre desejo individual, planejamento tático e estratégia de mercado comum em clubes de grande porte. Para o jogador, esse momento exige paciência e trabalho duro para reconquistar seu espaço, enquanto para a diretoria é uma oportunidade de reavaliar o elenco e buscar soluções que atendam às demandas do time. No meio disso tudo, a torcida fica na expectativa, torcendo para que o Flamengo consiga encontrar o equilíbrio ideal entre manter seus talentos e incorporar reforços capazes de levar o clube a novas conquistas. Essa é a complexa realidade do futebol moderno, onde interesses esportivos, financeiros e emocionais se entrelaçam de forma intensa e decisiva para o futuro dos clubes e dos jogadores. A resposta oficial do Flamengo diante das especulações sobre o futuro de Pedro veio de forma rápida e direta. O clube emitiu uma nota aos jornalistas na qual reafirmou que não há qualquer intenção de negociar o atacante, destacando ainda que ele conta com a confiança da comissão técnica e da diretoria de futebol. Essa manifestação pública busca acalmar os ânimos da torcida, que acompanhava com ansiedade as notícias sobre uma possível saída do jogador, e também demonstra o esforço do clube para manter a estabilidade do elenco durante uma fase importante da temporada. Essa postura é comum em momentos de especulação, quando clubes tentam preservar a imagem dos seus atletas e evitar turbulências internas que possam afetar o desempenho dentro de campo. No entanto, a realidade dos bastidores parece indicar uma situação menos tranquila. Apesar da nota oficial, as conversas internas revelam que o Flamengo está atento ao mercado e disposto a avaliar propostas desde que estejam alinhadas com os objetivos do clube e tragam benefícios esportivos e financeiros. Essa dualidade entre o discurso público e as intenções por trás das portas fechadas é um reflexo da complexidade que envolve a gestão de um clube do porte do Flamengo. Para Pedro, a confiança demonstrada publicamente é uma boa notícia, mas ele sabe que precisa provar seu valor dentro de campo para consolidar seu espaço no time titular. O técnico Felipe Luiz, que tem suas próprias convicções táticas, ainda não o vê como a peça ideal para o estilo de jogo que deseja implantar. Por isso, a temporada pode ser decisiva para o atacante, que terá que se empenhar ao máximo para reconquistar a confiança do treinador. Já para a diretoria, manter Pedro pode ser estratégico, mas desde que o clube tenha opções para o ataque, seja com o próprio jogador ou com novas contratações. Assim mesmo, diante da nota oficial, o futuro de Pedro segue sendo uma incógnita permeada por expectativas, necessidades e uma boa dose de incerteza típica do futebol atual, onde a dinâmica dos elencos é constante e as decisões precisam ser tomadas com rapidez e precisão. O interesse do técnico Felipe Luiz por um tipo diferente de centroavante é um dos pontos-chave para entender o momento delicado que Pedro atravessa no Flamengo. Felipe Luiz, que assumiu o comando da equipe com a missão de ajustar o estilo de jogo e implementar uma estratégia mais moderna e dinâmica, tem demonstrado preferência por atacantes que se encaixem melhor em sua visão tática. Isso significa jogadores mais móveis que possam atuar tanto como referência na área quanto como articuladores, criando espaços e participando da construção das jogadas ofensivas.
Pedro, por sua vez, é um atacante com características mais tradicionais focado em finalizações e presença física na área, mas que talvez não se encaixe perfeitamente na proposta que Filipe Luís quer implementar. Essa diferença de perfil tem sido uma das razões para o jogador ter menos tempo em campo, já que o treinador opta por alternativas que considera mais alinhadas ao seu modelo de jogo. Essa situação gera uma espécie de impasse enquanto Pedro busca ser titular e jogar mais. O técnico tem uma visão diferente sobre o tipo de jogador que deseja para o setor ofensivo. Além disso, o diretor de futebol José Boto acompanha essa análise e já manifesta interesse em buscar novas opções no mercado, reforçando a ideia de que o clube quer dar uma cara nova ao seu ataque. Essa realidade pode ser vista como um desafio para Pedro, que precisa se adaptar para voltar a ganhar minutos e protagonismo, ou como um sinal de que o Flamengo está disposto a abrir espaço para outros jogadores. A questão tática, portanto, é central para compreender o cenário atual, e o sucesso ou fracasso da temporada pode depender muito da capacidade de Filipe Luís em extrair o melhor dos atacantes que tem à disposição e da capacidade de Pedro em se reinventar. Nesse contexto, o futuro do camisa 9 parece depender não só de suas qualidades técnicas, mas também da sua versatilidade e da relação que estabelecer com a comissão técnica. Por isso, os próximos meses serão fundamentais para definir o destino do atacante no Flamengo, enquanto o clube se prepara para enfrentar competições importantes e busca alcançar resultados que atendam às expectativas de sua enorme torcida. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, tem tido um papel fundamental na condução das decisões estratégicas relacionadas ao elenco, principalmente no que diz respeito à busca por reforços que possam fortalecer o time para a sequência da temporada. Com o futebol cada vez mais competitivo e exigente, Boto sabe que contar com um centroavante eficiente é essencial para o sucesso da equipe, especialmente considerando a ambição do clube em conquistar títulos importantes. A insatisfação da comissão técnica e a vontade do atacante Pedro de ter mais minutos em campo fazem parte do cenário que o dirigente analisa com cuidado. Segundo informações apuradas, Boto tem demonstrado interesse em explorar o mercado em busca de um novo camisa 9 que se encaixe melhor no projeto atual do Flamengo e que possa agregar valor ao setor ofensivo. Essa postura indica que a diretoria está atenta às necessidades do time e disposta a investir em reforços que tragam qualidade e versatilidade. Entretanto, essa busca também implica uma possível reestruturação no elenco que pode impactar diretamente no futuro de Pedro, que vê suas chances de titularidade diminuírem com a chegada de novos concorrentes. O trabalho de Boto não é fácil, pois ele precisa equilibrar as expectativas da torcida, as exigências do técnico e as limitações orçamentárias do clube. Ao mesmo tempo, deve considerar o impacto dessas decisões no ambiente interno e na motivação dos jogadores. Assim, a negociação ou permanência de Pedro não depende apenas do desempenho do atacante, mas também da estratégia global adotada pela diretoria para garantir a competitividade do Flamengo em todas as frentes. O dirigente busca, portanto, soluções que possam manter o equilíbrio do elenco, promover um clima positivo e, ao mesmo tempo, fortalecer o time para as batalhas que virão. Esse contexto revela como a gestão do futebol moderno envolve múltiplos fatores e exige decisões rápidas, precisas e muitas vezes delicadas, que podem mudar o rumo da temporada e influenciar diretamente o destino de jogadores como Pedro. Para compreender o momento atual de Pedro no Flamengo, é importante analisar também o lado do próprio jogador e o que ele tem vivido nesse processo de transição dentro do clube. Pedro sempre foi conhecido por sua dedicação e pela capacidade de decisão em momentos importantes, conquistando o carinho da torcida ao longo dos anos. No entanto, a fase recente tem sido marcada por uma evidente diminuição do seu espaço, que naturalmente afeta seu psicológico e sua motivação. O desejo do atacante de jogar mais tempo e ser protagonista demonstra que ele está ciente de sua importância, mas também que se sente limitado pelas poucas oportunidades que tem recebido. Esse sentimento é comum entre atletas que, mesmo sendo titulares em temporadas anteriores, enfrentam novas realidades e desafios em suas carreiras. Além disso, Pedro sabe que precisa se adaptar às exigências do futebol moderno, que valoriza não apenas a finalização, mas também a participação coletiva e a mobilidade dentro do campo. Essa necessidade de reinvenção pode ser um fator decisivo para que ele consiga reconquistar a confiança do técnico Filipe Luís e se firmar novamente no time. Por outro lado, a pressão de ter que competir com novas contratações e a incerteza sobre seu futuro podem gerar um impacto emocional significativo, exigindo força mental e resiliência. Pedro está, portanto, em um momento crucial onde sua capacidade de adaptação, trabalho e perseverança serão determinantes para definir os próximos capítulos de sua carreira no Flamengo.
A torcida que ainda confia em seu potencial espera que ele supere essa fase difícil e volte a ser o atacante decisivo que tanto ajudou o clube. Ao mesmo tempo, o atleta precisa estar atento às oportunidades e aberto ao diálogo com a comissão técnica e a diretoria para encontrar a melhor forma de contribuir com o time. Esse equilíbrio entre ambição pessoal e necessidades do clube será fundamental para o desenrolar dessa história que ainda está longe de um desfecho definitivo e promete movimentar o mercado esportivo nos próximos meses. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A situação de Pedro no Flamengo reflete de certa forma um fenômeno comum no futebol moderno, onde atletas enfrentam períodos de instabilidade e precisam lidar com as mudanças constantes nas estratégias dos clubes. Essa dinâmica exige dos jogadores não apenas habilidade técnica, mas também inteligência emocional e capacidade de se reinventar diante dos desafios. No caso específico de Pedro, a redução do seu espaço no time titular e as divergências táticas com o técnico Felipe Luiz ilustram como essas mudanças podem afetar diretamente a carreira de um jogador. O fato de o diretor José Botto estar avaliando a possibilidade de buscar outro centroavante no mercado também reforça essa ideia de que, para se manter relevante, o atleta precisa estar alinhado com o projeto do clube e disposto a evoluir. Ao mesmo tempo, o Flamengo, como um dos maiores clubes do Brasil, tem a responsabilidade de montar um elenco competitivo capaz de lutar por títulos nacionais e internacionais, o que impõe uma pressão constante sobre as decisões da diretoria. Essa busca por equilíbrio entre experiência e renovação é um desafio complexo que envolve o planejamento financeiro, as expectativas da torcida e o ambiente interno do grupo. Para Pedro, essa fase representa uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, onde ele pode mostrar sua capacidade de adaptação e sua vontade de continuar sendo uma peça importante no ataque rubro-negro. Para o Flamengo, o momento é de avaliar cuidadosamente suas opções e tomar decisões que possam garantir o sucesso da equipe, preservando ao mesmo tempo o respeito e a valorização dos jogadores que já fizeram história no clube. Esse cenário, portanto, é um exemplo claro das nuances e complexidades que permeiam o futebol contemporâneo, onde o equilíbrio entre passado, presente e futuro é fundamental para a construção de um time vencedor. Outro aspecto importante a ser considerado na situação de Pedro no Flamengo é o impacto dessa possível mudança no elenco para a torcida e o ambiente do clube como um todo. Pedro é um jogador que conquistou muitos admiradores dentro da nação rubro-negra, seja pela sua identificação com o clube, pela entrega em campo ou pelos momentos decisivos que protagonizou. A saída ou mesmo a redução do protagonismo do atacante pode gerar reações intensas entre os fãs que sempre acompanharam sua trajetória com carinho e esperam que ele continue contribuindo para os sucessos do Flamengo. A relação entre jogador e torcida é um fator que os gestores do clube precisam manejar com cuidado, pois o apoio popular pode influenciar diretamente no desempenho da equipe e no clima interno. Por outro lado, a pressão por resultados e a necessidade de evolução constante impõem limites a esse sentimentalismo, exigindo decisões baseadas em critérios técnicos e estratégicos. O Flamengo está em um momento onde busca reconstruir sua identidade dentro de campo, e isso passa necessariamente por ajustes no elenco que podem incluir tanto a permanência quanto a saída de jogadores importantes. Nesse contexto, a transparência nas comunicações e o respeito com os atletas são fundamentais para evitar conflitos e manter um ambiente saudável. Para Pedro, é essencial que essa transição seja conduzida de maneira profissional para que ele possa manter seu foco e continuar contribuindo positivamente para o clube, seja como titular ou em outro papel. Para a torcida, o desafio será aceitar as mudanças e apoiar o time, compreendendo que o futebol é um esporte em constante transformação, onde as decisões precisam ser tomadas visando o melhor para o coletivo. Assim, o impacto dessa situação vai muito além das quatro linhas, influenciando a cultura e o sentimento do Flamengo, que precisa se reinventar para continuar sendo referência no futebol brasileiro e internacional. Por fim, o desfecho da situação de Pedro no Flamengo dependerá de uma série de fatores que ainda estão em aberto, incluindo negociações no mercado, desempenho do jogador em treinos e partidas e decisões estratégicas da comissão técnica e da diretoria. O clube, que tem uma história rica e uma torcida apaixonada, sabe que cada escolha pode fazer diferença no rumo da temporada e na conquista de títulos importantes. Pedro, por sua vez, está diante de um momento que pode definir o futuro da sua carreira, seja permanecendo no Flamengo para lutar por mais espaço e protagonismo, seja buscando novos desafios em outro clube. A incerteza gera expectativas e ansiedade, mas também abre caminho para possibilidades e recomeços.
A maneira como as partes envolvidas vão conduzir esse processo será crucial para evitar desgastes e construir um ambiente propício ao sucesso. O futebol, com sua imprevisibilidade e paixão, continua sendo um palco onde histórias de superação e transformação acontecem a todo momento. Para Pedro e Flamengo, o próximo capítulo dessa narrativa será decisivo e a torcida aguarda ansiosa por respostas que possam trazer esperança e motivação para o futuro. Em meio a esse cenário, fica claro que o futebol é mais do que um jogo, é uma combinação de talento, estratégia, emoção e gestão, onde cada decisão reverbera para além do campo, impactando pessoas e comunidades que vivem intensamente essa paixão. Assim, a situação de Pedro se torna um exemplo emblemático das complexidades e desafios que permeiam o esporte, ressaltando a importância do diálogo, da adaptação e da visão de longo prazo para alcançar o sucesso e a felicidade dentro e fora das quatro linhas. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.